Estou aqui de volta para gravar agora uma aula sobre digestão no intestino delgado. Preste atenção, porque ela é um pouquinho mais complexa. Nós já passamos pela boca, já passamos pelo estômago e agora estamos chegando no intestino delgado. Bom, eu queria lembrar antes o que é o processo digestório, né? Lembra que no processo digestório nós temos a transformação de macromoléculas em micromoléculas, ou seja, transformação de polímeros em monômeros, ou seja, por exemplo, proteínas em aminoácidos, amido em glicose, o lipídio, que são cadeias grandes de carbono, em ácidos graxos e glicerol. Então, eu vou transformar coisas grandes, vou transformar moléculas grandes em coisas pequenas, moléculas pequenas, que agora vão poder ser absorvidas. Outra coisa importante que eu queria lembrar são as etapas do processo digestório. Então, eu tive a primeira na boca, onde eu tinha um pH neutro, ou ligeiramente ácido, 6,8, por aí. Depois fui para o estômago, onde eu tive um pH extremamente ácido, lá na casa de 1,8, 2. Agora eu vou para um pH alcalino, básico, na casa de 8,5, 9. Então, a gente gosta de dividir a digestão nessas 3 etapas, onde eu tenho modificações do pH. pH neutro na boca, pH ácido no estômago e pH alcalino no intestino. Beleza? O nosso intestino, ele vai começar a partir da saída do estômago, no esfíncter piloro. Então, eu tenho a divisão ali, saindo do estômago, lembra o estômago, esfíncter cardia e piloro. Na saída do piloro, eu tenho o início do intestino delgado. Beleza? Então, o intestino delgado ele vai começar no seu primeiro segmento, que é o duodeno, está aqui. O primeiro segmento tem cerca de 25 centímetros. É óbvio que isso vai variar de pessoa para pessoa. E depois eu tenho o jejum no ilho, que pode ter em torno de 5 metros de comprimento. Então, o intestino delgado ele é bem grande. Ele vai começar lá na saída do estômago e vai terminar no seco, na primeira curvinha do intestino grosso, exatamente aqui, ó. Então, ele começa aqui na saída do estômago, que é o duodeno, aqui está o esfíncter piloro, ele vai começar aqui em cima, vai ter todo esse caminho, essas dobras aqui dentro do intestino grosso, né, para chegar no seco, que é essa primeira curva do intestino grosso, que eu vou falar depois sobre o intestino grosso. Tranquilo? Então, agora eu vou dividir para vocês o intestino delgado em duodeno e jejum no ilho. Quem for fazer a faculdade de biomédica, vai na faculdade de biomédica, medicina, por exemplo, aí você vai dividir o jejum do ilho, porque é uma divisão mais histológica, bem detalhada, que aqui para a gente não faz diferença. Aqui a gente só vai falar de duodeno e de jejum no ilho. Beleza? Imagina essa imagem, imagina essa divisão que eu coloquei aí. Se eu perguntasse para você qual segmento é o mais importante, provavelmente você ia falar jejum no ilho, até porque onde ocorre grande parte da absorção, tudo bem, é verdade. Só que você não vai absorver nada no jejum no ilho que não tenha sido digerido pelas secreções que ocorrem no duodeno. Então, no duodeno, nesses 25 centímetros, eu tenho a secreção hepática, que é a bile, eu tenho a secreção pancreática, que é o suco pancreático, e tenho a secreção entérica, que é a secreção do próprio intestino. Então, se eu fosse perguntar para você qual dos segmentos é mais importante, duodeno. Você não pode perder um pedaço do duodeno, até porque olha o tamanho dele. Então, a quantidade de secreção que ocorre ali é muito grande. Tudo bem? Você tirar um segmento do jejum no ilho que tem 5 metros, por exemplo, é bem diferente de você tirar onde tem 25 centímetros e ocorre secreção hepática, pancreática e entérica ali. Lembrando, falamos de estômago, era gastro, não é isso? Gastrina, por exemplo.
gastrite. Agora, intestino é êntero. Vamos falar em êntero o tempo inteiro. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. O que ocorre no intestino delgado? No intestino delgado, ocorre o processo de quilificação. O que é a quilificação? Então, lembra, na boca, bolo alimentar, no estômago, quimo, e agora no intestino, quilo. Da boca para o estômago, eu joguei ácido clorídrico, o pH foi lá para baixo. Agora, no intestino, eu vou jogar bicarbonato de sódio, o pH vai lá para cima. Qual é a importância desse pH na boca, diferente do estômago, diferente do intestino? Lembra, ação enzimática, fatores que determinam a atuação de uma enzima. Eu tenho concentração do substrato. Depois que toda enzima está ligada a um substrato, não adianta mais eu botar substrato. Temperatura. À medida que eu aumento a temperatura da reação, a energia cinética das moléculas aumenta, a reação aumenta também. Porém, até chegar a um limite, no nosso corpo não vai passar muito de 40 a 42 graus, onde eu começo a ter desnaturação das proteínas. Elas começam a perder a conformação, a estrutura dela. Tudo bem? Então, eu tenho concentração de substrato, tenho temperatura e tenho pH. Então, a enzima que atua no estômago, ela não vai atuar nem na boca nem no intestino. E a enzima que vai atuar no intestino não vai atuar nem na boca nem no estômago. Então, cada segmento do processo digestório, eu tenho um pH específico, onde aquelas enzimas vão atuar de forma específica. Tudo bem? Então, o que é quilificação? Olha lá, eu tenho o bolo alimentar vindo da boca, recebeu aqui o ácido clorídrico, o pH foi lá para perto de 2, e eu passei a chamar aquele alimento, aquele bolo, de quimo. Quando aquilo vai para o intestino, ele recebe um banho de bicarbonato de sódio, pelo suco pancreático. Aí agora eu não vou chamar mais de quimo, eu vou chamar de quilo. Então, presta atenção. Quando você estiver lendo a questão e falar de bolo alimentar, é boca. Quando falar de quimo, é estômago. Quando falar de quilo, é intestino. E você tem que saber que o pH vai de neutro para ácido e para alcalino. Beleza? Você vai encontrar questões que eles já vão te cobrar isso aí. Ele não é obrigado a falar, não. Tudo bem? Então, suco pancreático, bicarbonato de sódio, responsável pela quilificação. Beleza. Bom, primeiro componente aí da digestão no intestino que eu quero falar é a bile. O que é a bile? A bile é uma enzima que participa do... Não, para. Bile não é enzima. Milhões e milhões de questões tentam induzir você ao erro falando que bile é enzima. Bile não é enzima. Bile é um sal. Então, aonde é produzida a bile? No fígado, numa célula chamada hepatócito. Hepatócito é a célula do fígado, principal célula. Fica na região do parênquima do fígado. E ela é produzida e fica armazenada na vesícula biliar. Eu estou atrapalhando aqui, ó. E é armazenada na vesícula biliar. Tudo bem? Então, a pessoa vai produzindo a bile e essa bile fica armazenada na vesícula biliar. Tudo bem? Existe uma cirurgia chamada colecistectomia. O que é colecistectomia? É a famosa retirada da vesícula. Quando você tira a vesícula biliar, o que acontece? A pessoa continua produzindo a bile pelo fígado, mas não pode armazenar. Então, ela fica liberando de forma gradual. Essa pessoa, ela não pode, por exemplo, entrar numa churrascaria e comer cupim, que é uma picanha, que é uma carne muito gordurosa. Porque se ela for comer uma comida muito gordurosa, ela não vai ter bile armazenada para emulsificar essa gordura. Então, ele vai ter um problema sério no intestino. Tudo bem? Composição da bile. Você tem água, tem próprio bicarbonato de sódio, tem os pigmentos que vêm, por exemplo, da bilirrubina, das fezes. Você tem a gordura, você tem os sais orgânicos e você tem o colesterol. Olha lá, o colesterol ele é importante para a gente.
Eu não sei quem é que falou que a gente não pode comer gordura. Agora, não pode comer gordura de forma exagerada. E se você puder escolher determinados tipos de gordura, melhor ainda. Tudo bem? Função: emulsificar a gordura para o aumento da superfície de contato, para que as enzimas, as lipases, possam atuar em cima dessa gordura. O que é emulsificar? Eu vou digerir ali essa gordura, esse lipídio, liberando ácido graxo e glicerol. Não. Emulsificar é só transformar uma estrutura grande em várias estruturas pequenas. E você sabe, já falamos em sala, que quanto menor essa estrutura, maior a superfície relativa. E quanto maior a superfície relativa, a superfície de contato, melhor a ação enzimática. Então, uma enzima ela vai agir muito melhor aqui, que eu tenho mais superfície de contato, do que aqui. Por isso, inclusive, que no teu corpo é melhor você ter várias células pequenas a ter uma célula grande. Você aumenta a superfície relativa, você aumenta a troca de calor, de substâncias. Tudo bem? Então, atenção, bile não é enzima, bile é um sal, e a função é emulsificar essa gordura, aumentando a superfície relativa para a melhor ação das enzimas e das lipases que vão quebrar esse lipídio. Tudo bem? Bom, suco pancreático. O que eu tenho no suco pancreático? No suco pancreático eu vou ter o bicarbonato de sódio, que eu já tinha falado para vocês, e eu vou ter algumas substâncias que eu vou falar uma por uma. Primeiro ali, tripsinogênio. O que é o tripsinogênio e o que é o quimiotripsinogênio? Lembra, gênio quer dizer substância inativa, é o zimogênio. São substâncias que precisam ser ativadas para funcionar. Beleza? Então, existe uma cascata de reação que envolve o tripsinogênio e o quimiotripsinogênio, que eu vou falar daqui a pouco. Mas já te adianto que a função delas é quebrar proteína. Amilase. Lembra, eu tinha amilase salivar, agora eu tenho a amilase pancreática. Questão do FRJ, vestibular do FRJ. Qual amilase tem a sua função de melhor exercida? Amilase salivar ou pancreática? Pancreática. Por quê? Porque a amilase pancreática ela tem um tempo de ação maior. Lembra que eu falei lá na boca? O alimento não passa mais do que 10 segundos na sua boca. Agora, no intestino, você não regula, você não controla. Então, o tempo da amilase salivar é muito rápido. O tempo da amilase pancreática é mais longo. Então, a digestão pela amilase pancreática, devido ao tempo, acaba sendo mais eficiente. Tudo bem? Lipase. Agora sim, eu já emulsifiquei a gordura. Agora, essa lipase vai o quê? Quebrar o lipídio. Gordura é um tipo de lipídio, não é isso? Você tem os esteroides, tem as ceras, tem os lipídios complexos. Então, nesse caso, agora sim, eu vou quebrar o lipídio e a partir do momento que eu quebro o lipídio, eu libero um ácido graxo e um glicerol. É um ácido e um álcool. Lembra que o lipídio ele é um éster. Tudo bem? Ribonuclease. Desoxirribonuclease. Vai quebrar o que agora? DNA e RNA. São os nucleases. Você come DNA? Come. Quando você come salada ou alface, você está comendo um tecido vegetal. Quando você come uma carne, você está comendo um tecido, um músculo. Não tem célula ali? Tem. E tem DNA e tem RNA. Então, você tem que digerir esse DNA e esse RNA. São essas enzimas, as ribonucleases, desoxirribonuclease, ribonuclease para RNA e desoxirribonuclease para DNA. Tudo bem? Então, eu quebrei um polímero, que era o DNA e o RNA, e vou liberar nucleotídeo. Eu quebrei o lipídio e liberei o quê? Ácido graxo e glicerol. Eu quebrei proteína aqui e estou liberando o quê? Peptídeos. Não estou liberando aminoácidos ainda. Lembra que proteína é uma molécula muito grande, eu não consigo quebrar a proteína de uma vez só. Então, eu quebrei essa proteína em peptídeos, oligopeptídeos e polipeptídeos. Oligo quer dizer pouco, poli quer dizer muito. Tudo bem? Vamos lá. Olha lá o suco entérico. No suco entérico, eu vou ter ali a ação daquelas substâncias que foram liberadas pelo pâncreas e vou ter a ação de outras substâncias que vão trabalhar juntas, como, por exemplo, a enteroquinase.
A enteroquinase é uma enzima que vai atuar nessas enzimas, nessas proteínas que foram liberadas pelo suco pancreático. Então, para você entender, o suco pancreático ele vai liberar o quimiotripsinogênio e o tripsinogênio na composição dele, que vão ser ativados pela enteroquinase, que agora está sendo liberado pelo suco entérico. Agora, eu estou falando de suco entérico. Agora é a própria parede do intestino que vai liberar a substância. Então, quando o pâncreas liberou o quimiotripsinogênio e o tripsinogênio, eles precisam ser ativados. Como é que eles vão ser ativados? Primeiro, por essa enzima que eu botei em vermelho aqui, que é a enteroquinase. A enteroquinase ela vai ativar o tripsinogênio e vai passar a tripsina ativa. Então, quem converte o tripsinogênio em tripsina é a enteroquinase. Agora, a tripsina ela vai ter dois papéis. A tripsina exerce dois papéis. Primeiro, ela já começa a quebrar a proteína. Então, ela já tem um poder ali proteolítico. Ela vai quebrar a proteína, liberando peptídeo. E tem um segundo papel catalítico. Qual é o papel catalítico da tripsina? Ativar o quimiotripsinogênio em quimiotripsina, que também vai quebrar proteína. Então, qual foi o meu objetivo aqui? Ativar a tripsina e ativar a quimiotripsina, que estavam na sua forma inativa de tripsinogênio e quimiotripsinogênio. Quando eu joguei a enteroquinase no suco entérico, eu ativei o tripsinogênio e tripsina, e a tripsina fez dois papéis. Papel proteolítico quebrando proteína e papel catalítico ativando o quimiotripsinogênio e liberando o quimiotripsina. Agora eu tenho duas enzimas quebrando proteína, liberando peptídeo. Tudo bem? Erepsinas são as peptidases. Eu tenho carboxipeptidases e aminopeptidases. Confuso, né? Lembra no aminoácido que eu tenho o lado amino e o lado ácido. Então eu tenho o radical amino de um lado, do outro lado eu tenho o ácido carboxílico, COOH. Então, o que essas peptidases fazem? Eu tenho as aminopeptidases que vão quebrar no radical amino e tenho as carboxipeptidases que vão quebrar no radical carboxi, no ácido carboxílico. Tudo bem? Lipase. Já falamos, eu vou ter lipase também no suco entérico para estar quebrando lipídio. Agora vamos lá, olha a bioquímica, hein? O que é a maltose? Maltose é um disacarídeo formado por duas glicoses, dois monossacarídeos. O que é a sacarose? É um disacarídeo formado por glicose mais frutose. Maltose é o açúcar da cana, por exemplo. Sacarose, o açúcar da fruta, leva frutose. E a lactose do leite, onde eu tenho a glicose mais a galactose. Então, já fica ligado, quando eu quebrar esses disacarídeos, eu vou liberar esses monossacarídeos. Está lá, a maltase vai quebrar a maltose, liberando glicose mais glicose. A lactase vai quebrar a lactose, liberando glicose mais galactose. E a sacarase vai quebrar a glicose, vai quebrar a sacarose, liberando glicose mais frutose. Tudo bem? Lembra, vou voltar aqui para você ver, que eu tinha as ribonucleases, desoxirribonucleases, que quebraram DNA e RNA. E liberaram o quê? Nucleotídeo. Agora, esse nucleotídeo vai ser quebrado também pelas nucleotidases. Então, essa nucleotidase, o que ela vai quebrar? Lembra do nucleotídeo que eu tinha o açúcar, 5 carbonos, uma pentose, com uma hidroxila ou duas, que aí vai diferenciar DNA de RNA, ribose de desoxirribose. Tem um grupamento fosfórico e tem a base nitrogenada. Agora eu vou separar isso. Eu vou separar isso para poder construir outros nucleotídeos. Beleza? Bom, acabando o suco entérico, eu estou acabando o meu processo digestório. Né? Agora eu tenho que absorver essas substâncias. Vamos lá. Antes de entrar no intestino grosso, deixa eu até voltar para cá, vamos falar um pouco dessa absorção. Como é que é feita essa absorção? A absorção de glicose, a absorção de frutose, a absorção de galactose, de aminoácidos, dessas substâncias, vamos botar entre aspas, boas, elas vão direto para o sangue. Tudo bem? Agora, as substâncias que são resultantes da quebra do lipídio, que é o ácido graxo glicerol,
elas vão para os vasos linfáticos. O vaso linfático é uma circulação, o sistema linfático é uma circulação paralela à circulação sanguínea, que vai ter como função, por exemplo, absorver líquidos do corpo, por isso que você faz drenagem linfática para tirar edema, transporta células também do sistema imune. E outra função é absorver esse produto da quebra do lipídio, que é o ácido graxo e o glicerol. Vão ser transformados na forma de quilomicrons para serem metabolizados, por exemplo, no fígado. Tudo bem? Daí a importância de você comer gordura, de você comer colesterol, agora, em pequena quantidade. Quem vai te falar essa quantidade não sou eu, nutricionista, o médico. Mas ele é importante porque a partir do momento que ele é transportado e metabolizado no fígado, lembra, por exemplo, que a tua membrana plasmática vai precisar disso. Então, as tuas células que estão se dividindo, estão produzindo membrana plasmática, vão precisar disso. Tudo bem? Bom, então, a maioria das substâncias, dos monossacarídeos, dos monômeros, glicose, frutose, aminoácido, tudo isso, né, os resultantes da quebra dos nucleotídeos, tudo isso vai para o sangue. E o ácido graxo e glicerol vai para o vaso linfático. Lembra das microvelocidades que estão presentes no intestino, que aumentam a superfície de contato para melhorar a absorção. Tem determinados tipos de cobras, isso já caiu na questão da FRJ também, que quando elas se alimentam, as microvelocidades aumentam. E perguntava por quê. Era só você falar que é para aumentar a superfície de contato dos alimentos. Tudo bem? Então agora vamos para o intestino grosso. Como é que é dividido o intestino grosso? Então lembra, aqui está o delgado, aqui eu tenho o seco, que eu falei para vocês, onde fica o apêndice. Então aqui eu tenho a divisão ileocecal, duodeno, jejuno, íleo. Depois do íleo vem o intestino grosso. Então aqui eu tenho a fronteira ileocecal, entra aqui no seco, aí vem colo ascendente subindo, cólon transverso, cólon descendente, curva sigmoide ou cólon sigmoide, é como se fosse um S ao contrário, reto e ânus. Esse é o intestino grosso. Tudo bem? O que vai acontecer no intestino grosso de importante para a digestão? Absorção de água e de íons, de eletrólitos, sódio, potássio, eu tenho transporte ativo de íons ali. Produção de vitaminas por bactérias. Lembra que eu falei para vocês, você tem mais bactéria no corpo do que célula. Então, por exemplo, a vitamina B e a vitamina K são vitaminas que são produzidas por bactérias. Né? Vitamina B é muito importante para o sistema nervoso, por exemplo. Vitamina K importante para o processo de coagulação. Então, essas vitaminas elas vão ser produzidas por bactérias que estão presentes no intestino grosso. Formação do bolo fecal, das fezes, lá no intestino grosso. E qualquer problema com a formação desse bolo fecal, você pode ter um problema sério de constipação, de prisão de ventre ou de diarreia. A armazenagem temporária de resíduos, eliminação de resíduos do corpo. Então, é onde você vai estar produzindo e armazenando esse bolo fecal para posterior evacuação, liberação desse bolo fecal. Tudo bem? Bom, sabendo disso, vamos falar das patologias do trato digestório. Quais são as patologias do trato digestório? Algumas, né? Primeiro, síndrome do intestino irritável. Esse problema ele tem a ver não só com o intestino, como também com o sistema nervoso. Lembra, o movimento peristáltico do intestino, ele é um movimento involuntário. Ele é um movimento que não depende de você. E quando você tem um problema nervoso, não sei se vocês sabem, você tem neurônio no intestino. Mas não é aquele neurônio igual a gente está acostumado a desenhar, que tem lá no cérebro, não é isso. Mas você tem terminação nervosa, neurônio no seu intestino, que faz ele funcionar sozinho. Lembra? Sistema nervoso central. Você tem simpático e parasimpático. Então, o sistema nervoso central está mandando informação pelo sistema nervoso periférico, que vai ser controlado, né, que vai ser ativado ou inibido através da sua divisão do sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático, por exemplo, é mediado pela adrenalina. O sistema nervoso parasimpático, a acetilcolina.
falando de uma forma genérica. Então, eles são antagônicos. Lembra da homeostase, equilíbrio. Quando você tem a síndrome do intestino irritável, você tem um desequilíbrio. E você tem um problema no intestino oriundo do seu sistema nervoso. Isso vai causar o mau funcionamento do intestino, prejuízo na sensibilidade dos nervos intestinais, o que vai atrapalhar nos movimentos peristálticos, tudo bem? E vai atrapalhar o seu processo digestivo. Isso pode levar, por exemplo, a diarreia, ou até a prisão de ventre. Quando eu falo diarreia, a diarreia mais comum que a gente está acostumado a falar tem a ver com o quê? Com bactérias da flora intestinal. Por isso que, para curar a diarreia, você toma medicamentos que têm lactobacilos, que têm bactérias. E essas bactérias da flora intestinal, elas participam desse transporte de substâncias ali no intestino. Quando você tem um descontrole dessa flora intestinal, você vai ter um problema na absorção de íons no sangue, no intestino. Esse descontrole vai causar um problema na sua osmose também, ali no intestino, e você vai ter a liberação dessa água, dessa diarreia. Tá? Lembra de hipertonia e hipotonia. A água sempre vai do hipotônico para o hipertônico. Se eu tenho um problema nessa absorção de íons, eu tenho uma hipotonia ali, então eu não vou reabsorver água, vou ter diarreia. Então, olha para lá. É importante essa absorção de água no intestino. Na síndrome do intestino irritável, eu vou ter. Uma das consequências pode ser a própria diarreia. Mas aí não é o mesmo motivo, por exemplo, quando você tem diarreia porque comeu um alimento estragado. Beleza? Intolerância à lactose. Na intolerância à lactose, eu tenho um problema na produção da lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Então, intolerância à lactose é a incapacidade de digerir a lactose. Tudo bem? Olha aqui, ó. O que é a lactose? Está aqui bem claro para vocês. Lactose é glicose mais galactose. Então, se eu tenho um problema na lactase, que quebra a lactose, olha aqui a lactase. Quando eu comer um alimento, por exemplo, derivado de leite, que tem lactose, isso vai me causar um processo de irritabilidade, uma intolerância. Tudo bem? Aí eu coloquei ali embaixo para vocês, não confundir com galactosemia. Galactosemia é o quê? É a deficiência em outra enzima, chamada galactose 1-fosfato-uridilniltransferase, que acarreta em problema para metabolizar a galactose em glicose. Lembra que a galactose ela já é um monossacarídeo. A galactose é um monossacarídeo, assim como a glicose. Mas ela é convertida de galactose para glicose. Por quem? Por essa enzima, a galactose 1-fosfato-uridiltransferase. Se a minha uridiltransferase está com problema, eu não vou converter a minha galactose em glicose. E eu vou ter um problema no meu intestino. Beleza? Então, intolerância à lactose é problema na lactase, de metabolizar a lactose, liberando glicose mais galactose. No caso da galactosemia, o problema é na 1-fosfato-uridiltransferase, que aí não vai converter a galactose em glicose. Tudo bem? Vamos lá. Celíase. Você escuta toda hora um monte de gente falando que não come glúten. Ah, não como glúten, tenho problema com glúten. Na verdade, nem sabe se tem problema com glúten. Né? Criou-se uma cultura de que não comer glúten é saudável. Gente, olha só quem não pode comer glúten é quem tem celíase. Tudo bem, uma pessoa ou outra pode ter alergia, pode ter algum problema intestinal que não faz bem, beleza. Agora, existe uma doença chamada celíase, que é a intolerância ao glúten. O que acontece? Eu ainda botei ali para vocês, celíase não é alergia. Você não tem as microvelocidades intestinais? Quando a pessoa come glúten e ela tem celíase, você irrita a mucosa entérica e essas microvelocidades desaparecem, diminuem. Aí a pessoa tem problema na absorção de alimento, vai colocar tudo para fora nas fezes. Beleza? Então, na verdade, só não pode comer o glúten, a princípio, quem tem a celíase. A não ser outros casos, como algum tipo de alergia, substância, alguma coisa assim. Mas celíase, que é a famosa intolerância ao glúten. Apendicite. Olha aqui o desenho.
O que é o apêndice? O apêndice é essa estrutura aqui que fica bem numa curva cega ali. Então, o alimento ele sai do intestino delgado e tem que fazer a curva no seco para subir no colo ascendente. O que pode acontecer? Você pode ter um acúmulo de bolo fecal, de resíduo orgânico já em decomposição, aqui nessa curva cega. E isso causar uma reação de inflamação por bactérias ali. Aí esse apêndice começa a inchar. E se ele sempre continuar inchando, ele pode supurar, ele pode arrebentar. No que ele arrebenta, você libera bolo fecal, material fecal, na cavidade abdominal. Então, se você for diagnosticado rapidamente de apendicite, você pode operar apendicite por câmera, uma operação bem menos invasiva. Agora, se você demorar a ser diagnosticado, ou algum caso que eu não saiba, porque eu não sou médico, mas o apêndice ele arrebentar, ele supurar, vai liberar material fecal em decomposição, podre, dentro da sua cavidade abdominal. Septicemia, aí você tem que operar a barriga inteira, tem que abrir a barriga inteira. Tudo bem? Para limpar aquele material fecal que está ali dentro. Então, a apendicite ela é uma doença comum, né? E ela é causada por isso. O que você pode fazer, né, para evitar ter apendicite? Nada. Alimentação saudável é bom para tudo, né? E pode contribuir também um pouco para isso. Mas apendicite é uma coisa bem aleatória que vem do acúmulo dessa substância orgânica já em decomposição nesse ponto do intestino grosso aí. Tudo bem? Na apendicite, você tira o apêndice. Como na colecistectomia, você tira a vesícula biliar, que eu já falei para vocês. Cuidado também, outra coisa importante, como eu falei do siso lá na boca, o apêndice, é órgão vestigial. Cuidado, não existe seleção para os seres humanos, existe a medicina. Então, hoje em dia, mesmo que uma pessoa venha a falecer por causa de apendicite, isso não tem importância evolutiva, beleza? Agora, é um órgão vestigial se você pensar que você já foi um animal herbívoro, se é o caso, que você passou a ter uma alimentação proteica, então você teve uma modificação no apêndice, no cérebro, no intestino em geral, tá? Mas dizer que ele vem diminuindo ao longo do tempo por causa de seleção natural, isso não é bem assim, não. Bom, síndrome metabólica. A síndrome metabólica é uma doença que não se sabe muito a respeito dela ainda. Por quê? Porque, na verdade, ela é um conjunto de problemas. Então, o que você tem hoje? O grande problema que a gente vive hoje é a obesidade, né? A falta de atividade física, uma alimentação ruim, tudo isso que a gente escuta falar sempre. Então, quando você fala de síndrome metabólica, é um quadro em que o médico ele associa várias características que podem levar a consequências como essas aqui. Ó. Então, está lá, conjunto de condições que aumentam o risco de doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes. Todo mundo está cansado de saber que a diabetes está diretamente relacionada à alimentação. Muito açúcar, muita gordura, aquela gordura abdominal acumulada é muito perigosa para a diabetes. Você tem problemas cardíacos, não preciso falar isso para vocês, que vocês sabem que a má alimentação e a falta de atividade física leva a problema cardíaco. Então, todo esse quadro faz parte da síndrome metabólica. Junto com isso, vem aumento da pressão arterial, né? Pessoas com pressão muito alta, elevada quantidade de açúcar no sangue, que é diabetes, que vai levar a diabetes, né? E, mais uma vez, excesso de gordura corporal e colesterol alto. Então, síndrome metabólica é quando o médico ele encontra um paciente que tem várias características somadas, como essas aí. Não é uma doença específica. A pessoa pode ter pressão alta e problema cardíaco. Provavelmente vão estar associadas. E isso entra dentro do quadro de síndrome metabólica. Tudo bem ou não? Bom, está ali apendicite, botei o desenho para vocês verem o apêndice. Está ele ali, deixa eu sair daqui para não atrapalhar o desenho. Está ele ali. Então, repara que aqui, ó, isso aqui é o finalzinho do intestino delgado e aqui é a entrada para o intestino grosso. Aqui eu tenho um fundo cego e pode acumular material orgânico em decomposição aqui. Acumulando material orgânico em decomposição aqui causa uma reação de inflamação bacteriana, infecção bacteriana e pronto, acabou. Apendicite. Se tirar logo não tem problema.
em 15, 20 dias está em casa sem problema nenhum, e o apêndice não vai te fazer falta nenhuma. O apêndice ele tem uma função desprezível para a gente, que é uma função linfóide. Você produz linfócito ali. Seria um órgão do sistema imunológico. Mas não faz diferença nenhuma se você tirar. Por isso que é desprezível. Tá? Mas tem que tirar logo. Como eu disse, imagine isso aqui, arrebentando e liberando fezes, material fecal aqui, na cavidade abdominal. Então você vai ter uma infecção bem mais violenta, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, essa aula ela teve uma quantidade, né, de conteúdo muito maior. A quantidade de conteúdo dessa aula foi muito maior do que as outras aulas, né? Se você comparar com boca com estômago, realmente a quantidade de reações químicas foram maiores, a quantidade de substâncias sendo quebradas foram maiores, mas eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha ficado claro esses momentos diferentes da digestão, espero que vocês tenham gostado. Beleza? Se eu fosse separar bem o que eu acho importante para você saber nessas aulas de aparelho digestório, o que eu separaria? Eu falei para vocês. Primeiro, a ação das enzimas, né? Vocês têm que saber a ação de cada enzima. Segundo, os 3 momentos distintos da digestão. Quais seriam esses 3 momentos? Boca, estômago e intestino delgado. O intestino grosso ele participa pouco do processo digestório. Beleza? E a terceira coisa que eu acho muito importante, que a gente falou o tempo inteiro, é transformar macromoléculas em micromoléculas, para dessa forma eu poder absorver. E falando em absorção, não esqueça da parte de microvelocidade, aumento de superfície de contato. Isso sempre cai em prova e vai continuar caindo. Aumento da superfície de contato torna a absorção mais eficiente. Tá? Não diga que é para fazer absorção, porque eu também faço absorção onde eu não tenho microvelocidade, pelo menos tão desenvolvida, mas aumenta, torna a digestão mais eficiente. Beleza? É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado.